E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. E hoje nós vamos falar sobre as consequências ao entrar no terreno do multiverso num vídeo que de cara já tem este selo aqui. O selo de qualidade raiz Tecnorama. Doutor Estranho é a conexão para o multiverso, mas se segura aí porque tem muita informação que pode pavimentar o futuro do MCU também. Este conteúdo é especial para você que é super fã do Tecnorama e também do universo cósmico da Marvel. Então já sabe, deixa aquele like e compartilha pra fortalecer. Então, bora! Estamos na fase 4 do MCU, mais conhecida como a fase cósmica da Marvel. Mas eu acho que a gente pode esquecer este rótulo de uma vez por todas, porque com todas as mudanças que a gente teve com lançamentos de filmes e também com as séries, a partir de agora fica difícil rotular alguma fase levando em consideração algum segmento das HQs. E é por isso que a Marvel tá devendo muita coisa pra gente nesse sentido. Você pode considerar os dois Guardiões, Thor Ragnarok, Capitã Marvel, Guerra Infinita e Ultimato, como parte de um todo em relação a tramas cósmicas, com alguns plots que até poderiam levar as entidades da Marvel, mas que até agora não rolou absolutamente nada. Quer dizer, rolou alguns easter eggs aqui e ali, mas coisa pesada mesmo? Nada. Há muita coisa para ser explorada, então pelo menos agora a gente tem uma esperança chamada no multiverso da loucura. Ou será que não? A dúvida fica por conta de uma troca super importante. Scott Derrickson, diretor do primeiro filme, saiu por divergências criativas. No lugar dele entrou Sam Raimi, o diretor do primeiro Aranha e que é super conhecido por seus clássicos de terror. Levando em consideração que WandaVision pode nos apresentar Mephisto, aquele que governa a dimensão do inferno, o filme de Estranho pode sair do plano cósmico e focar em realidades e dimensões obscuras, deixando as tretas com as entidades cósmicas um pouquinho mais longe de tudo. Tudo por causa dessa tal diferença criativa que tirou Derrickson da direção. E na minha opinião, eu via ele bem nessa pegada cósmica mesmo. Mas enfim, nem tudo está perdido. Aquela pontinha de esperança pode vir com eventos de WandaVision e Aranha 3, além de todo o rolê dos multiversos que a gente já discutiu e que tá no card aqui em cima. Então o foco agora é na consequência final disso tudo. E não há como a gente falar do multiverso da Marvel se a gente não falar deste cara aqui, o Tribunal Vivo. Nas HQs, o Tribunal Vivo é uma entidade cósmica extremamente poderosa, cuja função é proteger o multiverso de desequilíbrios cósmicos. Ah, e não é só isso não, desequilíbrios cósmicos e místicos também. Então essa é a ligação pra gente se ligar. Ele se manifesta como um ser humanoide de 3 faces, as quais representam os 3 lados da personalidade do tribunal. Sua face frontal, através da qual ele costuma falar, representa a imparcialidade, também conhecida como equidade. A face totalmente encapuzada em seu lado direito representa a necessidade e a face parcialmente encapuzada à sua esquerda representa a vingança. Todas as 3 vozes do tribunal devem concordar em um caso antes que ele possa intervir. Ele deve prevenir um universo específico de acumular mais poder do que qualquer um dos outros ou de perturbar o equilíbrio cósmico de alguma forma. Então assim, eu acho que desse jeito fica bem fácil a aparição dele no multiverso da loucura. E na verdade, se isso não acontecer, Marvel, na boa, pode parar tudo. Desequilíbrio cósmico é o que mais temos aqui depois do snap de Thanos, e então a gente está falando de caos generalizado por aqui. Mas assim, se a presença do Tribunal Vivo é essencial, o que ele vai fazer em relação a isso? Como e o que ele irá julgar? Quem será punido? E o mais importante, como pensa o Tribunal Vivo? Para responder isso, vamos entrar num terreno onde algumas pistas são super importantes para a gente analisar. Tudo mudou no universo após Guerra Infinita. Thanos, ao conseguir todas as joias, alcançou um status que nenhum outro personagem havia conseguido antes. Se tornar um verdadeiro deus, onde tudo o que quisesse poderia ser conquistado com base na força conjunta das 6 joias do infinito.
Só que ele trilhou um caminho bem diferente das HQs. Ele destruiu as joias logo em seguida porque para ele, o balanço do universo era o que mais importava. Mas com isso tudo, a gente deixou de ter um dos plots mais incríveis das HQs nos cinemas. Desafio Infinito até poderia ser adaptado, mas só rolou algumas referências. Sim, o Snap foi real, mas todo o lance cósmico das HQs foi simplesmente deixado de lado. Nos quadrinhos de Desafio Infinito, Thanos, após seu estalar de dedos, literalmente chamou o universo inteiro para guerra. E Adam Warlock vai em busca das entidades cósmicas. A Eternidade diz que é dele que Thanos almeja se apossar e pede para que o Tribunal Vivo analise a situação, mas o Tribunal decide não se envolver. Abre aspas. A seleção natural é um dos cânones mais antigos do universo. O forte substitui o fraco e assim deve ser. Não foi cometido nenhum crime cósmico. E para quem leu as HQs, essa decisão se torna super complicada, porque o próprio Tribunal Vivo pode agir para evitar um desequilíbrio esmagador do bem ou do mal dentro de um universo. Thanos havia acabado de fazer isso. Mas se liga, essa já era uma indicação da personalidade e das decisões do Tribunal Vivo. Tudo porque ele não é guiado por nenhuma motivação ou desejo, atuando apenas no que determina ser o maior interesse do universo. Então essa questão toda pode até parecer simplista para você, mas não é não. Ele pode sacrificar bilhões de vidas para salvar apenas dezenas delas, pois tudo isso depende da situação, do contexto e, claro, das decisões de suas 3 vozes na cabeça. Complicado? Sim. Então, voltando para o MCU e para esse encontro com o Doutor Estranho, depois da gente saber um pouquinho mais como funciona essa cabeça do Tribunal Vivo, ou melhor, essas 3 cabeças, a gente fica com uma dúvida bem grande por aqui. Como será que vai ser esse encontro com o Doutor Estranho? Se a gente levar em consideração a hipótese de que Mephisto é o cara por trás de romper a nossa realidade através de Wanda, temos uma luz no fim do túnel e tudo tem a ver com a primeira aparição do Tribunal Vivo nos quadrinhos. Estamos em Contos Estranhos de 1967. Para derrotar o mar, a irmã de Dormammu, Doutor Estranho usou seus poderes místicos para libertar Zoom, o inimigo eterno dela. Ele conseguiu, mas com isso, Estranho havia cometido o maior dos seus erros. E é na última página da HQ que Tribunal Vivo aparece. E ele diz: por conta de suas ações, você e todo o planeta Terra devem ser completamente destruídos, pois esta é a sentença do Tribunal Vivo. Eu não preciso desperdiçar mais palavras com alguém que está aquém da minha atenção. Agora irei pronunciar o encanto do esquecimento e seu planeta será extinto para sempre. Assim decretou o Tribunal Vivo. Mas Estranho, ele fica pirado. Não, espere, não deve acabar assim. Você veio para julgar, mas já tem um veredito definido, sem me dar a mínima chance de defesa. E o tribunal então deixa claro que as leis da Terra não são levadas em conta por seres que governam dimensões. E ele continua: com Zoom, você libertou as forças místicas da anarquia, e essas forças anárquicas vão engolir a todos nós. Mas primeiro, para que você não pense que apenas uma das faces decidiu contra você, se liga, a face da equidade decidiu contra você, a face da vingança sustenta o veredito e a vingança será nossa, e a face velada da necessidade diz que nós precisamos agir antes que seja tarde demais. E agora nós iremos revelar o seu crime pelo qual a Terra deve pagar o preço supremo. E para Estranho compreender tudo, o Tribunal Vivo volta no tempo para explicar os universos, as dimensões e a si mesmo. Todas as dimensões, seja como matéria ou como um vazio impenetrável, possuem um ser que atua como o mestre supremo da magia.
Ou assim era até o momento que você libertou o Zoom. E agora, por conta de sua loucura, milhares de galáxias enfrentam o pior dos perigos. E Estranho pensa: então Dormammu e os outros que supervisionam fazem parte de algum plano transcendental, algum tipo de equilíbrio que eu perturbei? E o tribunal dá a real pra ele: sim, eu li o seu pensamento e é isso mesmo. Desde o primeiro movimento do relógio do tempo, foi determinado que os poderes místicos deveriam ser mantidos em perpétuo equilíbrio. E Estranho tenta argumentar: mas eu agi para salvar a vida na Terra e também as dimensões. Não havia mal algum em minhas intenções. Mas este é o Tribunal Vivo, e ele diz: silêncio. Você acha que tais balbúcios mortais sobre bem e mal, certo e errado, têm algum significado para mim? E aí, o tribunal mostra inúmeras faces daqueles que possuem talento dormente para a magia negra, e a gente fica sabendo que o mal estava completamente espalhado não só pela Terra, mas por todos os universos. Essa escolha de Estranho havia sido bem complicada. E depois, Estranho desafia o Tribunal Vivo a derrotá-lo, mas ele dá uma dica: nem tente. No instante seguinte, diante dos olhos apavorados de Estranho, o tribunal continua: trema, ser insolente, ante esta imagem do destino que foi decretado para sua amaldiçoada terra. Ao meu comando, as regiões polares irão se expandir e suas calotas irão esmagar tudo que estiver em seu caminho, até que cubram o globo inteiro, e no fim, a crosta terrestre irá encolher e depois se fragmentar, até que seu planeta inteiro seja reduzido a poeira cósmica. E então, e apenas então, os incontáveis mundos da existência poderão se considerar eternamente salvos. Pesado? Sim, já pensou isso no filme? Demais, né? Mas calma que piora. Estranho não aceita e parte para cima dele, tentando o aprisionar nos Anéis de Hagador. Mas Tribunal inverte a magia contra Estranho, tornando os Anéis de Hagador 2 vezes mais forte que a magia dele. E Estranho então joga uma verdade na cara do Tribunal. Ao longo dos anos, eu e meu ancião travamos batalhas infindáveis contra as forças das trevas. Mas você, de seu lugar de repouso, não fez nada além de só observar. E em seguida, Estranho se liberta, depois reconstrói seu manto da levitação e o Tribunal Vivo enfim dá o braço a torcer. Você é mais poderoso do que eu imaginava. No entanto, nem eu mesmo tenho o poder de poupar a ameaça que se tornou o seu mundo, porque minha verdadeira função é proteger os infinitos mundos para os quais a sua terra não passa de um simples grão de areia. Mas Estranho pede uma única chance e todo o tempo que ele puder lhe conceder para salvar a Terra e desfazer todo o mal que ele mesmo causou. E assim o Tribunal Vivo invoca a Ampulheta da Perdição e diz: você tem pouco tempo para desfazer o mal gerado pela libertação de Zoom, pois ainda que eu parta agora, quando as areias da morte tiverem completado sua queda, eu irei retornar. E nessa hora, a Terra certamente irá perecer. Logo em seguida ele parte, e Doutor Estranho precisa correr contra o tempo para desfazer tudo o que havia feito antes que o último grão de areia caia. A história segue nos quadrinhos, mas a gente tem um plot bem interessante por aqui. Loucura e anarquia se misturam bem facilmente. Escolhas feitas, escolhas desfeitas, libertação do mal através de alguma entidade demoníaca interdimensional, realidades construídas, tudo está distorcido no MCU, tudo está um verdadeiro caos e aumentando cada vez mais. Mas ao mesmo tempo, para todo este caos acontecer, para chegarmos até o multiverso da loucura, só havia uma chance. Pensa comigo, esta era a única chance realmente? Ative as notificações porque a gente ainda não terminou essa conversa não.
entender o Tribunal Vivo das HQs é importante pra gente entender como o Doutor Estranho terá que lidar com algumas escolhas do passado, mas se liguem a alguns fatos abordados até aqui: anarquia, loucura, libertação de demônios, magias ocultas, extermínio de bilhões de seres, tá tudo bem complicado. Então, na sequência do Tecnorama, o Tribunal Vivo volta com uma escolha super difícil para o Doutor Estranho: ter que lidar com a ampulheta da perdição e as areias da morte para resolver tudo a partir dessa escolha aqui. Então relaxa, o próximo vídeo chega em breve e a gente vai voltar ao passado para entender o futuro do MCU e principalmente o preço que Doutor Estranho precisa pagar. Se ligou nessa frase? Doutor Estranho precisa pagar. E isso envolve todos os eventos de Guerra Infinita, Ultimato, passando por WandaVision e também pelo Aranha. Mas agora eu fico quieto por aqui, senão já vou começar a dar spoiler do próximo vídeo. Então chega! Se você curtiu este conteúdo, deixe o like, compartilha e grite para todo mundo, incluindo para o YouTube que não entrega a notificação. Grite para todo mundo que eu estou de volta. E este é o Tecnorama, a teoria dos heróis. E eu fico por aqui. Um abraço, até mais!